Mas e aí, secador de cabelo na barba, pode ou não pode? Pode, mas tem que fazer direito. Cara, tem um tempo que esse assunto aparece nos comentários aqui do canal. Afinal, tem um jeito certo de usar um secador de cabelo na barba, não danifica os fios, o que fazer, o que não fazer. O lance é que eu nunca tinha usado um secador de cabelo para secar a minha barba. No geral, uma toalha já resolve. Mas acontece que o secador pode ser bem útil e pode ser muito benéfico em alguns casos. Tem gente que curte usar, usa todo dia, e tem gente que até precisa. Imagina, você chegou tardão em casa, tomou um banho, vai cair na cama com essa barba molhada. Nessa hora, um secador de cabelo vai te salvar de muitos futuros problemas. Então o que eu fiz? Eu peguei as melhores dicas com os melhores barbeiros e barbeiras, estudei pra caramba esse assunto e comprei um secador. Então bora abrir essa caixa, que ela chegou aqui faz muito tempo e eu tava guardando só pra fazer esse vídeo. E aí depois vai ter um guia completão de tudo que você precisa saber de como usar um secador de barba de um jeito certo, consciente, pra não estragar sua barba. Então, cara, a primeira coisa que tem pra dizer é que esse secador é bonito pra caralho. Compacto, design bem maneirinho. Ó, nunca tive um secador pra chamar de meu, mas eu acho que esse aqui vai acabar virando queridinho de ser usado todo dia. E aí uma coisa que eu achei interessante. Esse botão aqui, ó. É um botão que, na verdade, ele é dividido em duas partes. De um lado você sobe a temperatura e do outro você sobe a velocidade. E tem esse botão aqui, esse laranjinha aqui no centro, dependente da temperatura que tiver aqui, você aperta e o vento sai frio. Outra coisa que eu achei bem interessante é que, principalmente para quem é barbeiro, né, que vai usar na barbearia, é que o cabo é bem comprido. Na caixa acho que diz que tem 3 metros. Só tem uma coisa, a tomada é de 20 amperes e a minha tomada aqui é de 10, cara. Eu acho que só no banheiro tem uma de 20 amperes. Ó, não falei que o cabo era comprido? Tá ligado lá na outra tomada do banheiro e já cheguei aqui na porta do escritório. Vento bem forte. Esse modelo aqui é o Blow, e eu tava dando uma olhada no site do fabricante e eu não achei esse modelo para comprar hoje. Já comprei ele já tem uns meses já e eu não sei se ele saiu de linha ou se ele tá realmente em falta, alguma coisa assim. De qualquer maneira, eu vou colocar o link aí na descrição ou fixado no comentário do link de onde eu achei esse secador. Mas parece que tem um modelo mais novo já, que é um modelo que chama Flow, que parece ser bem bom também. Também vou deixar o link lá, quem se interessar. Eu achei bem bacana. E tô doido pra experimentar, usar mesmo no dia a dia. E aí, pra frente, aí eu vou contando da minha experiência se mantém, assim, essa mesma boa impressão. Tem alguns benefícios de usar o secador no lugar da toalha. Eu acho que um dos principais é porque ela seca mais rápido. Uma barba muito fechada, muito cheia, ela demora a secar sozinha, né? E aí, à noite, na hora de deitar, ou se você vai sair, vai para um evento, não dá para ficar esperando esse tempo todo e o secador nessa hora resolve. Com o secador você pode estilizar também melhor a barba, né? Usando um pente ou uma escova, dá pra gente moldar um pouco melhor a barba, deixando ela no formato que a gente quer, controlando, aumentando o volume. E tem um outro benefício, que é treinar o pelo a crescer pro lado certo. Sabe esses rodamuinhos que aparecem assim? Eu tenho um aqui desse lado, em que os pelos aqui dessa região, eles crescem para trás. E aqui embaixo eles crescem para cima. Então esse pedaço aqui, ele tá sempre meio bagunçado. E você usar um pente ou uma escova para ir treinando ele a crescer mais para aquele lado que você quer, pode ser bem acelerado esse processo se você fizer isso com um secador. Mas vamos lá, não tem muito segredo. No fim das contas é bem facinho. O primeiro passo é, depois de lavar o rosto, dar um tapa com a toalha. Tirar o excesso de água da barba. Evita ficar pegando a toalha, esfregando muito, sabe? Igual a gente seca o corpo. Dá uma batidinha mesmo, assim, não é frescura nem nada, é só para você tirar o excesso da água. Se você começa a esfregar muito a toalha, já desde já,
você vai acabar embaraçando mais ainda os fios, né? Você tá se dando mais trabalho para depois. Aí, o segundo passo, cara, é você pegar umas gotinhas de óleo e passar sobre os pelos da barba. Sabe quantas gotas você usa normalmente para hidratar a barba? Usa menos que isso. 2, 3 gotinhas assim. O lance do óleo é que ele é feito com uma combinação de óleos, né, naturais, entre eles o óleo de argan. E o óleo de argan é um protetor térmico natural. A gente vai usar o secador sempre numa temperatura mais baixa, mas é sempre bom estar o mais protegido possível, né? Então, esse pouquinho de óleo é um segredo que, assim, vai fazer uma diferença. E aí uma dica é, com o pente, penteia aí rapidinho, só para espalhar o óleo, né, por toda a extensão do fio, lá da raiz até as pontas, distribuir ele de uma maneira mais uniforme. E aí o terceiro passo é a preparação aqui. Primeiro você vai deixar o seu secador na temperatura mais baixa. Não precisa ser a fria, não. Pode deixar no primeiro pontinho mesmo, ele deve ter algumas, né, gradações de temperatura. Deixa na mais baixa possível para a gente começar e a 15, 20 centímetros do rosto. Como eu não tenho noção nenhuma de tamanho, de distância das coisas, eu vou medir. 15 centímetros é isso aqui, ó. Então não vai passar disso a distância que eu vou usar o secador, seja por cima, por baixo, pelos lados ou pela frente, ele sempre vai estar a uma distância mínima disso. É mais ou menos isso aqui. Outra coisa é o secador nunca ficar parado. E aí o passo 4 é literalmente você secar a sua barba, mas aqui tem um lance que é bom a gente encontrar qual é o método ideal pra gente, sabe? Pra cada um. Porque cada barba é única, ela cresce de um jeito, vai ter barba que precisa ganhar mais volume, vai ter barba que já é muito volumosa, você vai querer controlar um pouco mais o volume. E é nessa hora que você pode aproveitar que está com o secador na mão para fazer esse trabalho. A regra básica é, se você penteia para cima primeiro, no sentido contrário do nascimento do fio, você vai ganhar bastante volume. E depois você vai só pentear para ele descer, né? Ficar ali alinhado do jeito que você quer, mas com volume já ganho. Agora, se sua barba já é muito volumosa, talvez você vai fazer muito mais rápido essa parte aqui de secar por baixo, né? Não vai ficar tão preso em levantar esses fios e vai focar mais mesmo aqui, em você descer cada vez mais os fios, em você deixar a sua barba cada vez mais alinhada para baixo. E aqui não tem jeito, é onde a gente vai aprender com experiência própria. Eu acho que eu devo fazer muito mais rápido aqui, a parte de baixo para cima, porque minha barba já costuma ser um pouco mais volumosa, é mais para secar mesmo a região do pescoço e acabar focando muito mais em descer depois, para controlar esse volume e principalmente aqui, ó, desse lado que é onde eu tenho o rodamuinho aqui. E aí uma coisa que é uma dica de um barbeiro amigo meu, que é depois que você fizer todo esse trabalho de secar, joga o vento frio. Essa é uma dica boa também para quem usa cera de bigode, né? Você vai usar a sua cera normal, raspando um pouquinho aqui na superfície da unha, aquecendo a cera na ponta dos dedos e passando no bigode. E aí, quem gosta de modelar ela um pouco mais, quando a gente está passando a cera, ela já está aquecida, ela está bem mais maleável, né? E se você faz essa rotina aí de manhã com um secador de cabelo, você pode pegar o secador e aí no vento frio terminar de fazer toda essa modelagem aqui do bigode. O vento frio ele vai, né, esfriar essa cera, ela vai ficar menos maleável, vai ficar mais dura e ela vai acabar segurando também o seu bigode num formato que você goste mais, se você quiser ele bem modelado. Eu gosto do meu bigode de um formato bem natural, então eu acabo passando a cerinha assim mesmo, deixo ela aí, não preciso de um secador no frio para dar esse truque, mas fica a dica. E aí, para terminar, com a sua barba já seca, é hora de hidratar. Passa um balme de barba aí depois, porque o bacana do balme é que ele refresca, além de hidratar os pelos, né? E também cuida da pele do seu rosto. Você acabou de deixar um vento aí batendo na pele do seu rosto durante muito tempo. E o balme, cara, dá essa refrescância, essa hidratação que a sua pele, sua barba precisa. Se a sua barba é muito longa, você pode também hidratar do jeito que você já costuma. Passa o óleo de novo, vai de boa. Agora, se você quer realmente controlar o volume, tá precisando acabar com aqueles pelinhos que tem muito pelo espetado para fora, ou tem aquela região ali que
tá difícil de acostumar o pelo descer pro mesmo lado, manda ver no modelador. Ele foi feito para isso, né? O modelador você pode usar com, sem secador. Normalmente eu uso logo depois que eu hidrato com balme ou com óleo, só para ele abaixar um pouquinho esses pelos que costumam ficar espetados. Principalmente quando já tá na hora de ir no barbeiro, não deu tempo de cortar, de aparar, você não quer ficar passando a tesoura, tá com pressa, modelador bem bom assim para isso. E quando a gente está usando o secador, melhor ainda, você acabou de secar, sua barba já tá ali bem alinhada, finalizar com o modelador, fica perfeito. Uma dica de uso de modelador, para quem nunca usou, é pegar uma quantidade bem pequena, espalhar ele na mão e aplicar só sobre a barba. Só assim, não levanta os pelos nem nada. A ideia é você fazer como se estivesse acariciando a barba, de cima para baixo. Faz esse movimento repetido algumas vezes e depois usa um pente ou uma escova ou só a mão mesmo. A repetição desse movimento aqui de cima para baixo é o que vai fazer diferença. Cada vez que você passar a mão, você vai sentir o volume um pouquinho mais controlado. E é isso, meus camaradas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, de alguma forma. E depois de pesquisar bastante, e agora com o secador novo, eu também vou passar a usar aí na minha rotina. Mais dicas que vierem aí pela frente, pode deixar que vão virar novos vídeos. Inclusive vou usar como teste de um produto que tá para lançar aí, que ainda não dá para lançar spoiler aqui, mas vai chegar produto novo da Sobrebarba aí. Se você tiver alguma ideia do que seja e que seja útil com o secador, manda aí nos comentários. Aliás, aproveita que você vai estar aí nos comentários e diz aí quais vídeos você está esperando ver aqui no canal. Temporada nova 2025 tá vindo aí com tudo e é isso, a gente fica por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica por aí para se inscrever, ativa o sininho também para ser avisado sempre que tiver vídeo novo e eu te vejo no próximo. Até!